Estamos gravando. Então, bom dia, pessoal. Bom dia mais uma vez. Bem-vindos à nossa palestra de hoje, da Semana de Cursos do IFTM Campus Patrocínio, né? Hoje, dia 11/6, nossa palestra agora das 10 horas. É a palestra sobre... com o João Paulo Rodrigues, né, que é gerente de serviços técnicos na empresa Ground Probe, que vai falar sobre tecnologia aplicada ao monitoramento de barragem, radares interferométricos, né? Então, eu passo a palavra para o João Paulo. Bem-vindo, João Paulo. Mais uma vez, obrigado por sua disponibilidade de estar aqui compartilhando conhecimentos aí com a comunidade acadêmica do IFTM. Fique à vontade para palestrar para a gente. Obrigado, Arthur. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Arthur. Obrigado, Leandro. Prazer estar aqui com vocês aqui de manhã. Essa manhã aqui, e aí uma oportunidade de compartilhar um pouco aí da experiência, dos conhecimentos. Me apresentar um pouco, como o Arthur disse, meu nome é João Paulo, eu sou formado em Engenharia de Automação Industrial, sou formado pelo Cefet-MG. Depois, após minha formação, também sou técnico em Eletromecânica e eu também possuo MBA em Gestão Empresarial. Então, atualmente, como o Arthur disse, eu sou o gerente de serviços técnico na empresa Ground Probe do Brasil. Aqui no Brasil, eu sou o gerente técnico da empresa. Um pouco aí da minha trajetória, eu sou de São Paulo, né, natural de São Paulo, morei aí 14 anos em Araxá, Minas Gerais, então sou meio paulista, meio mineiro, praticamente mineiro, morei mais da metade da minha vida aí em Minas Gerais, então já posso falar que eu sou mais mineiro do que paulista. E me formei aí em 2013, o Arthur até foi meu colega de turma aí também, a gente formou junto. 2014 eu mudei para Belo Horizonte, atuando como especialista técnico e engenheiro de automação, tive a oportunidade de entrar na Ground Probe e hoje em dia atuando como gerente de serviço técnico. Então, assim, a ideia, quando o Arthur até me chamou para participar dessa palestra, ele falou, tá ok, beleza, vamos lá, qual que é o público-alvo? Pessoal da eletrônica, pessoal da elétrica, com o que você está trabalhando hoje em dia? Tecnologia, o que é o tema da palestra? Tecnologia aplicada ao monitoramento de barragem. Mas, barragem, esse mercado, o que é o meu mercado? Meus clientes, quais são meus clientes hoje em dia? Meus clientes são geotécnicos, engenheiro civil, engenheiro de minas, mas é um tema que está muito em alta. Isso porque nós estamos em Minas Gerais, vocês aí, patrocínio, a gente está falando de patrocínio, Minas Gerais é o polo da mineração do Brasil. Então, assim, é uma coisa muito do nosso convívio, principalmente os noticiários aí, vocês viram recentemente aí esse rompimento que a gente teve na barragem aí de Brumadinho, 2019, veio mais à tona ainda esse tema de monitoramento de barragem. Não somente barragem, na verdade, a gente faz tem todo um background, um outro monitoramento que é de estabilidade de taludes, mas o mercado de barragens a gente também atende. Mas a ideia é, ok, então o que o pessoal da elétrica tem a ver com isso? É uma das áreas que também a gente pode atuar, porque realmente a minha equipe hoje em dia aqui no Brasil, quando eu comecei na Ground Probe, minha equipe praticamente a gente tinha 4, estava indo para 6 pessoas aqui no Brasil. Hoje em dia a Ground Probe do Brasil tem 48 pessoas. E minha equipe é formada por profissionais de diversas áreas. Grande parte desses profissionais são engenheiros eletricistas, tem engenheiro de automação, tem engenheiro civil, tem geotécnico, geólogo, tem gente de todas as áreas. Então, assim, é bem interessante ter uma equipe multidisciplinar e principalmente trabalhar em uma empresa australiana que tem essa visão de que uma equipe multidisciplinar agrega muito, tem muito conhecimento, muita coisa para a gente compartilhar, muita informação. Então, eu acho que é bem legal mesmo a gente ter essas visões fora, não somente aquela coisa muito da nossa área, mas a gente
a gente acaba aprendendo na engenharia muita coisa técnica, mas principalmente, eu não sei qual período que o pessoal está aqui, eu acho que é tudo mesclado, né, Arthur? Aqui tem de tudo aí. O período mais adiantado que a gente tem é o nono, né? Que é a primeira turma, pelo menos no curso de engenharia elétrica. Tá quase para formar, em meio ano, um ano aí para formar. Então é nessa hora que a gente fica naquela pergunta, né? Tá, e agora? Será que eu escolhi o curso certo? E agora o que eu vou fazer? Será que eu estou preparado para o mercado? Eu vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar com projetos? Principalmente quem faz engenharia, eu acho que a gente pensa muito em trabalhar projetos. Todo mundo faz engenharia, pensa, projeto. Procurar estágio, o pessoal está nessa fase de procurar estágio. Até Exatamente. o pessoal pode se apresentar aqui no chat, né, igual o nosso colega respondeu aí, falar qual o período, qual o curso, para a gente conhecer melhor. Sim, quem quiser ir comentando aí no chat, pessoal, pode ir comentando, a gente vai abrindo aqui vai ter um tempo aí que a gente vai parar um pouco as apresentações, mas a qualquer momento, sintam-se à vontade aí, tá bom? Bom, mas então a ideia é essa mesmo, que a gente se conheça, troca um pouco de experiência aqui mesmo e falar um pouco sobre diferentes áreas que a gente pode atuar. Uma dessas áreas é o mercado de mineração e o mercado de geotecnia. Antes de trabalhar nessa parte de geotecnia, ir para cava, lavra, eu também trabalhei muito na parte, eu trabalhava na Vale, eu trabalhei na parte de automação, indústria, usina, processos, então trabalhava muito com instrumentação, toda essa área mais voltada para a usina mesmo, não conhecia nada de geotecnia, nada de cava, só que a gente vai, depois que a gente entra nesse ramo, a gente vê que tem muita coisa que a gente consegue aproveitar, tem muita coisa em comum, então é muito legal a parte de conhecimento adquirido na engenharia, como a gente consegue aplicar em diversas áreas. Muito, muito legal. E principalmente por essa questão de multidisciplinar que eu comentei. Aqui a gente encontra engenheiro civil, que o cara entende de programação, o cara entende de Arduino, o cara entende de elétrica, o cara entende de radiofrequência, entende de tudo. É muito legal mesmo. Então, assim, vamos aproveitar aí esse tempo que a gente tem agora de manhã e falar um pouco aí do mercado, o que a gente faz, o que a Ground Probe faz, ok? Bom, deixa eu compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Essa primeira apresentação, ela vai parecer até uma apresentação um pouco mais comercial, ok? Mas depois a gente entra um pouquinho mais na técnica, é mais para a gente ver, para vocês entenderem do que eu estou falando, qual que é o mercado que a gente abrange, depois a gente entra um pouco mais em detalhes na parte técnica de um dos produtos especificamente, que seria o radar, que eu acho que é a parte mais tecnológica da empresa. Deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Share my screen. Confirma para mim, pessoal, se vocês estão visualizando minha tela, uma apresentação. Estamos sim, tá aqui, tá ok. Beleza, vamos lá. Bom, vamos lá então. Falar sobre, só uma introdução rápida sobre a Ground Probe, ok? A Ground Probe é uma empresa australiana, como eu comentei, ela faz parte do grupo Orica Monitor, que é parte de um grupo maior chamado Orica, uma empresa multinacional, muito maior mesmo que a Ground Probe, é a dona da Ground Probe, é esse grupo chamado Orica, e essa empresa Ground Probe, ela surgiu aí na Austrália através de uma tese de pós-doutorado, onde 4 doutores se juntaram, e até o principal deles, que hoje é o CEO da empresa, ele é engenheiro eletrônico na Universidade de Queensland. Eles se juntaram e decidiram aplicar a tecnologia de radar, que não foi inventada pela Ground Probe, a tecnologia de radar, mas sim aplicar a tecnologia de radar para monitoramento geotécnico, ou seja, pegar um radar, virar para um talude, apontar para um talude e conseguir medir, mensurar quanto que aquele talude está movimentando, qual que é a movimentação superficial daquele talude. O talude, quando eu falo, ele se aplica tanto a taludes de minas quanto para barragem, ok? Então, é a gente conseguir verificar a deformação superficial através da tecnologia de radar.
Como eu falei, tecnologia de radar ela não foi inventada pela Ground Probe, mas a Ground Probe é pioneira em 2001, com essa tese de doutorado aí, 4 doutores se juntaram e lançaram essa tecnologia no mercado, o que a gente chama hoje em dia de georradar. Então, hoje em dia aí a gente atua com uma gama de produtos, de equipamentos, eu vou comentar rapidamente sobre eles e depois a gente aprofunda um pouco aí no radar. Então, o que a gente está falando? Por que a gente precisa monitorar? O que a gente precisa monitorar? Primeiro, a gente define aí, eu não sei se tem alguma palavra que vocês desconhecem dessa área, por a gente estar falando de geotecnia, pessoal, podem me perguntar, ok? Parem aí qualquer minuto, me interrompam, não tem problema nenhum. Bom, mas por que a gente precisa monitorar? Primeiro, para evitar esses desastres que vocês estão vendo. Barragem, rompimento de Brumadinho. Por que é necessário monitorar? Justamente para a gente evitar, para que a gente, às vezes, você monitorando, ou você consegue evitar que um talude rompa, ou às vezes não é possível realmente evitar. O processo está tão avançado que a gente não consegue evitar uma ruptura. Porém, a gente consegue evitar um desastre, uma fatalidade. A gente pelo menos consegue evacuar pessoas para que não hajam fatalidades, como foi tanto o caso aí de Brumadinho quanto o caso de Mariana. Nos dois casos, é uma experiência até que eu tive, não tão bacana, mas assim, uma experiência que eu pude vivenciar bem de perto, no rompimento da barragem de Mariana, um dia depois do rompimento, isso aconteceu numa quinta-feira, na sexta-feira de manhã eu já estava lá onde rompeu a barragem, já com equipamentos, a gente já iniciou o monitoramento logo na sexta. Em Brumadinho é a mesma coisa, então a gente trabalhou junto com o Corpo de Bombeiro para monitorar, lógico, aí vocês falam, beleza, mas vocês monitoraram depois que rompeu? Sim, infelizmente foi somente depois que rompeu. A ideia do monitoramento após a ruptura foi para a gente monitorar o restante, o material remanescente e as outras estruturas que estavam ao lado, para que os bombeiros conseguissem resgatar pessoas. Então, assim, foi uma experiência muito marcante para mim, pessoalmente, porque a gente estava direto nos equipamentos e vendo bombeiros levantando pessoas, retirando corpos da lama. Foi uma experiência bem chocante, mas também uma experiência de vida, assim, que muito produtiva em relação à questão de aprendizado, que a gente aprende em relação à importância de monitoramento. Então, nós temos duas filosofias hoje em dia em relação a essa parte de monitoramento geotécnico. Ground Probe, a gente define essas filosofias da seguinte forma. Um é um monitoramento voltado para o risco geotécnico e o outro monitoramento voltado para o gerenciamento da emergência. Por que eu estou definido em duas áreas diferentes? João, se você puder dar um zoom no seu PDF, acho que fica mais fácil o pessoal acompanhar. Melhorou? Melhorou, beleza. Beleza. Então, duas linhas de raciocínio que a gente adota para fazer um tipo de monitoramento geotécnico. Como eu comentei, um deles seria o do risco geotécnico. Minha intenção fazendo um monitoramento do risco geotécnico é o quê? Conseguir monitorar tendências de ruptura. Eu consegui fazer um monitoramento, vamos dizer assim, preventivo, antes de uma ruptura. Eu quero monitorar para verificar se meu maciço realmente está estável, não está estável, para que eu consiga agir antes que haja um desastre, um colapso, uma queda de bloco, dependendo da minha aplicação. Pode ser uma mina, pode ser uma barragem, dependendo o tipo de material que eu estiver monitorando. Então, nesse risco geotécnico, eu vou estar monitorando ali. Eu preciso de dar... Eu também classifico em duas frentes diferentes. Eu tenho um monitoramento que, às vezes, não é crítico de segurança e outros são críticos de segurança. No mercado da mineração, dependendo do tipo de material, principalmente da estrutura que a gente está monitorando, se eu estiver falando de uma mina, uma cava, onde a gente tem um material que é pura rocha, onde ele praticamente não deforma, ele deformou, ele já rompe. Ele não tem uma deformação mais elástica, mais plástica, onde ele vai deformar, acumular deformação material igual ao material mais friável, que ele acumula deformação antes de romper. Ele não é uma rocha, praticamente deformou, ele já rompeu. Então é uma situação mais crítica. Eu preciso de um tempo de resposta mais rápido.
eu classifico isso como uma situação crítica de segurança. Tem algumas situações que já não são críticas de segurança, eu consigo fazer uma deformação mais lenta. Aí nessa região que a gente está falando aí, próximo Tapira, por exemplo, Tapira a gente tem uma mescla aí, um material até bem homogêneo, eu trabalhei aí também em Tapira, hoje em dia Mosaic de Tapira, antes era Vale na minha época. Então ali tem material mais friável, os taludes não são tão inclinados, apesar de ter rocha também, mas é um material mais friável. Então ele deixa que o material, dá tempo do material deformar mais antes de romper. Então a gente chega numa situação ali que não é crítica de segurança. Então às vezes eu não preciso de monitoramento em tempo real, eu consigo fornecer soluções que eu não preciso de dados chegando em tempo real. Eu posso ter dados a cada meia hora, a cada uma hora, às vezes a cada 5, 10 dias eu posso receber o dado de um instrumento. E nossa nova linha de raciocínio aí, esse novo mercado aí que está chegando, principalmente com a nova regulamentação aí para as barragens. Esse é o mercado que mais está em ascensão aí, é o mercado mais aquecido que a gente tem hoje em dia, que é o monitoramento e o gerenciamento da emergência. O que é isso? É aquele que não tem mais escapatória, rompeu, acabou, gente. Rompeu, eu preciso de uma ação imediata, uma resposta imediata. Então, basicamente, é um sistema que esteja vinculado a um sistema de acionamento de sirenes, onde ali eu estou falando praticamente de um sistema binário, sim ou não. Não rompeu, beleza, eu só preciso continuar monitorando, eu praticamente não preciso de dados. Eu preciso só saber se rompeu ou não rompeu. É o que está sendo muito aplicado, a gente tem em praticamente todas a nova regulamentação, ela exige que as barragens hoje em dia sejam automatizadas, que exija um sistema automatizado, vinculado a um sistema de sirenes, para que haja uma possível evacuação, caso haja um rompimento. Então, esse mercado chegou aí, ele está em ascensão, temos novas tecnologias aí que estão sendo aplicadas para esse tipo de monitoramento aí. Então, esse daqui requer resposta imediata, último grau de gerenciamento de risco, alarme e sirenes instantâneos para a comunidade, nenhuma tendência, você não analisa tendências de deformação para tomar ações, a decisão ela é imediata. Geralmente, eu não vou entrar no detalhe em relação a processos de deformação geotécnica e processos de ruptura, mas esse tipo de monitoramento está associado muito a falhas rápidas. Uma falha rápida que é associada a esse processo é o processo que se chama liquefação. Não sei se vocês ouviram falar, mas aí nesse processo da barragem de Brumadinho, ele foi muito comentado, esse processo de liquefação que ocorreu aí nessa barragem, no rompimento da barragem. Soluções fixas, curto, médio prazo, ok? Deixa eu passar para o próximo. Bom, então, de acordo com essas duas linhas de raciocínio, gerenciamento do risco geotécnico ou gerenciamento de emergência, a Groundprobe desenvolveu diferentes soluções aí para o mercado, diferentes soluções de monitoramento. Então, aqui nós temos um gráfico que ele expressa qual que é o risco ele ilustra bem qual que é o risco do seu risco geotécnico que você quer monitorar, associado com a sua intensidade de monitoramento exigida. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma estrutura que você não tem um risco geotécnico muito alto, e eu posso começar aí com um monitoramento mais brando, primeiro eu quero identificar novas falhas, novos processos de ruptura, novos processos de deformação, eu não tenho realmente um risco geotécnico, pelo menos não conhecido naquele momento. Então, eu posso começar aí com um sistema que vai ser preciso da mesma forma, vai me entregar dados de qualidade, porém, eu não preciso adotar uma tecnologia que vai me dar dados a cada 5, 10 minutos. Ele vai me entregar dados ali com um tempo, uma frequência um pouco menor. Então, nesse caso, a gente começa aí desde a tecnologia de INSAR, que é monitoramento satelital, é uma parceira nossa, e vai aumentando aí, eu vou comentar rapidamente sobre cada uma dessas tecnologias, vai aumentando aí a intensidade de monitoramento.
está aumentando o meu risco geotécnico, eu estou com processo de ruptura, eu tenho processos onde eu tenho operações constantes, e meus taludes, direto eu tenho pessoas trabalhando abaixo dos meus taludes, onde eu sei que minha cava ela está passando por processos de deformações, e eu possuo risco geotécnico, ok, eu preciso aumentar a minha intensidade de monitoramento, eu preciso de um tempo de leitura mais rápido, eu preciso de um tempo de resposta mais rápido também, para que eu tome ações e para que não venha a ocorrer uma fatalidade. Até que a gente cruza essa linha aqui. Cruzei essa linha, a gente passa para um monitoramento da emergência mesmo, que é aquele que é o mais rápido de todos. Quando eu falo assim, rápido é um pouco superficial, falando em relação a tempo mesmo, que eu quero dizer, esses radares aqui, mais conhecidos no mercado, eles conhecidos como radares interferométricos, geralmente te entregam aqui um tempo de leitura de 2 minutos. Dependente se é no da Ground Probe, da nossa concorrente, é um tempo de 2 minutos. Esse novo radar aqui, essa nova tecnologia que é para monitoramento de emergência, ele te entrega ele te entrega 4 scans a cada 1 segundo. Então, uma velocidade assim muito mais alta. É uma tecnologia aplicada também ao monitoramento aí de fronteira, na fronteira dos Estados Unidos e México. É essa tecnologia, exatamente essa antena aqui, que o pessoal utiliza lá para verificar, para checar as fronteiras, se o pessoal está cruzando fronteiras, se existe aí essa imigração ilegal aí. Ok? Associado aí, a gente tem nossos softwares, todos os nossos serviços, ok? Bom, alguns mercados que a gente abrange, então a gente tem minas de céu aberto, minas subterrâneas também, a gente atua nas minas subterrâneas, o monitoramento de barragens, desastres naturais, monitoramento da indústria civil, monitoramento de túneis também. Mais um quadro expressando para cada uma dessas indústrias aqui, quais tecnologias que podem ser aplicadas para cada uma delas. Então, desde minas subterrâneas, a gente tem aqui o GML para construção civil, quais são os equipamentos que eles utilizam. De radares, que a Ground Probe, como eu comentei, ela foi pioneira, nós temos esses produtos aqui, são os da Ground Probe. A gente também tem outros equipamentos que não são radares, eles são lasers, trabalham com tecnologia LiDAR. Então, temos aqui a GMS, ou o GML, que é aplicado para a mina subterrânea. GMS, não sei se vocês conhecem, mas são estações robóticas, muito similar a uma estação total, que é aquele que o pessoal utiliza muito em rodovia. Você vê aquele pessoal geralmente com um guarda-sol no meio de uma rodovia assim, que é como se fosse com uma câmera, com um tripé, e uma câmera, tem alguém lá do outro lado da rodovia segurando um prisma, assim, eles fazem um levantamento topográfico, geralmente são esse tipo de estações. Bom, e outros produtos, GNSS, GPS, INSAR, monitoramento satelital e softwares. Bom, radares. Quais são os radares? Os nossos, o que a Ground Probe foi pioneira aí. Esses são os modelos de radares que a gente tem. Esses 4 aqui em cima, mais esse daqui, que é um modelo SAR. Então, a Ground Probe, como eu falei, ela foi pioneira nesse modelo de equipamento aqui. Esse daqui foi o primeiro radar lançado aí no mercado, no mundo. Só para quando a gente fala de equipamento, de radar, talvez não seja de conhecimento de todo mundo, mas basicamente são apenas 3 empresas no mundo que possuem esse tipo de tecnologia, ok? O Ground Based Radar, que seria esse tipo de equipamento. Então, é uma empresa australiana, uma empresa da África e uma empresa italiana que possuem esse tipo de equipamento. A Ground Probe pioneira com esse modelo de equipamento aqui. Então, vocês podem ver que a gente tem 4 modelos diferentes dessa tecnologia de radar RAR e mais uma tecnologia de radar SAR. O que são radares RAR, radar SAR? Basicamente, o que muda aí é a questão de nomenclatura. Radar RAR é Real Aperture Radar. O SAR é Synthetic Aperture Radar. Então, radar de abertura real, radar de abertura sintética. O que muda de um para o outro é que a antena, o seu feixe eletromagnético para você
que determina a resolução dos seus pixels, a área monitorada. Para um radar de abertura real, ele depende da geometria da sua antena. Um radar de abertura sintética, as antenas são antenas pequenininhas que elas simulam um feixe de abertura eletromagnética muito mais amplo, muito maior, que ele cobre uma área inteira. Então, são esses os modelos que a Ground Probe possui, com especificações técnicas aqui, tem várias especificações técnicas. Ah, João, mas qual que é melhor? Não tem um melhor que o outro. Lógico, tem um produto que é um prêmio, tem uma especificação técnica um pouquinho, uma câmera, uma resolução um pouquinho mais avançada, alguma coisa assim ali, mas não tem um que a gente fala, ah, esse é melhor que aquele. Não. A ideia é qual sua aplicação, o que você precisa. Então, antes da gente vender qualquer produto para um cliente, a ideia é ir para esse cliente, fazer um site survey e identificar quais são as necessidades desse cliente. O que ele precisa? O processo de deformação dele é um processo de deformação lento? É um processo de deformação rápido? Não adianta você aplicar um tipo de radar que você tem um processo de deformação que é muito lento e você aplica um radar onde ele foi desenhado para processos de deformações rápidos. Isso realmente a gente já entra em física de radar mesmo. Eu vou até, na hora que a gente chegar na parte de interferometria, vou explicar um pouco para vocês, mas realmente é algo muito customizado. Por isso, é esse o motivo da gente ter uma gama de produtos. São radares que cada um tem sua particularidade. Então, além daqueles modelos RAR, eu tenho esse modelo também, que é o modelo de radar de abertura sintética. Só comentando o que eu falei em relação seria mais a questão da nomenclatura, que em relação à abertura, antena. E esse modelo aqui é o que está sendo muito utilizado aí em monitoramento de barragem, ok? Ele é um modelo que foi desenvolvido pela frequência que ele trabalha, ok? Ele trabalha com o dobro da frequência do outro equipamento, ele é muito utilizado para monitoramento de barragem. Ele possui uma característica particular dele, que ele permite fazer um subsampling automático. É uma subamostragem. O que significa isso? Você consegue detectar processos de deformações bem lentos que ocorrem em barragem. Em mineração, quando você tem uma mina, geralmente são processos mais dinâmicos. Então, são processos de deformações mais constantes, processos mais rápidos, que realmente deformam uma mina. Barragem não, ela foi feita para realmente não deformar. Lógico que toda a estrutura deforma, inclusive um prédio ele deforma. Mas ele foi feito para não deformar, ele tem uma deformação natural dele. Então, esse tipo de radar é feito para detectar essas deformações mais lentas ao longo do tempo. Dúvida até agora? João, o Melquisedeque, ele fez uma pergunta, ele pergunta o seguinte: o radar usa ondas de rádio para mapeamento do terreno? Certo. A gente não trabalha com ondas de rádio. O radar possui rádios acoplados a ele, mas apenas para transmissão de dados. A frequência que a gente trabalha no radar são micro-ondas. Então, depois eu vou até mostrar para vocês esse modelo de radar, quando eu for falar para vocês sobre radar 2D e 3D, esse modelo de radar a gente chama de radar 3D. Então, ele também consegue fazer o levantamento do terreno, o modelo digital do terreno, diferentemente do radar 2D, onde você precisa fazer uma importação da sua DTM mesmo aí, para você gerar o seu modelo. Ok? Mas a frequência utilizada é micro-ondas, não são ondas de rádio. Ok. Vamos lá. Então, associado aos equipamentos, nós temos nossos softwares aí de monitoramento. Então, basicamente, o que você visualiza a Ground Probe também, ela patentia aí ela tem uma patente sobre uma câmera acoplada ao equipamento, onde você visualiza em uma foto mesmo, ele vai tirando foto ao mesmo tempo que está monitorando. Então, você visualiza seus dados, importa... Desculpa, como é que é o nome do rapaz que perguntou, Arthur? É o Melquisedeque. Em relação ao modelo, então, esse daqui seria até o modelo digital importado, o Melquisedeque, e você consegue visualizar nesse modelo digital
que dá para você ver que é um DTM, você consegue visualizar aqui a sua superfície através de um mapa aqui de cores, ele se assemelha bastante a um mapa de calor, a sua superfície é onde você começou a detectar aqui alguma deformação. Lógico, isso aqui é simplesmente uma visualização, mas além disso, tem várias ferramentas aqui associadas a esse software, onde você vai verificar velocidade, deformação, coerência dos dados, amplitude dos dados, velocidade inversa, que é uma ferramenta muito legal para fazer forecast de ruptura, através da velocidade inversa, uma ferramenta que eu acho bacana, que você consegue prever um colapso de acordo com a sua velocidade de deformação. Os clientes gostam muito. Isso aconteceu até faz mais ou menos 1 ano e meio em um dos nossos clientes aqui bem próximo. O cliente mesmo, a gente entrega para ele uma solução que não depende da gente. A gente treina ele, capacita ele, e ele mesmo, só com o nosso treinamento, ele fez um forecast de ruptura, evacuou a mina, isso era num domingo, ele pediu para todo mundo evacuar, falou, olha, pela minha análise, o que eu fiz no software, ele está me mostrando que o talude ele vai romper no domingo, ele vai romper por volta de 5 horas da manhã. Ele errou aí por meia hora, porque o talude rompeu e era 4h30 da manhã. Só que, lógico, ele já tinha evacuado, o pessoal não estava na mina, naquela área da mina, lógico, não precisou evacuar a mina inteira, mas naquela área da mina ele já tinha evacuado o pessoal ali, era coisa de 3 horas antes daquele horário, ele já tinha evacuado. Então, ele acabou ganhando uma grande moral aí dentro a geotecnia em si, dentro da mina, ganhou uma enorme moral aí. Caramba, e imagina quantas vidas, né, que salvou, foram salvas. É muito interessante, cara, principalmente, uma das coisas que eu mais achei legal, Arthur, sinceramente, como pessoal mesmo, minha experiência pessoal de trabalhar aqui, é esses feedbacks dos clientes, cara, quando você vê a galera te ligando mesmo, falando, João, fiz um forecast aqui, cara, o negócio deu certo, eu tô dormindo, assim, mas tão feliz, mas tão satisfeito que eu consegui, assim, tenho minha consciência tranquila, não sei se alguém teria se ferido, mas eu tô com minha consciência tranquila de que eu posso ter salvado vidas aqui. É muito legal, cara, é muito satisfatório. Com certeza. Imagina se tivesse atuado, né, em Brumadinho, em Mariana, né, um caso desse, seria totalmente diferente. João, aproveitando aqui, o nosso colega, Melquisedeque, ele fez uma pergunta interessante também. Ele falou, esses sistemas de radar pode ser utilizado em outros tipos de barragem, por exemplo, a hidrelétrica? Sim, pode sim. Inclusive, é utilizado sim nesse tipo de barragem em hidrelétrica. Nós não temos experiência no Brasil, Melquisedeque. Aqui no Brasil, até por causa da demanda, não temos muita demanda para esse tipo de monitoramento. A gente já fez um monitoramento curto, foi próximo... desculpa, eu não vou lembrar o nome da empresa, foi na região sul, mas eu não vou lembrar agora de cabeça o nome da empresa, mas quem pratica muito esse tipo de monitoramento são nossos parceiros na Itália. Eles fazem muito esse tipo de monitoramento de barragem de concreto, mas sim, com certeza pode ser aplicado. Ok? Bacana. Acho que está respondido. Bom, e passando para o outro, lembrando aí, voltando naquela outra linha de raciocínio, monitoramento da emergência, radar Doppler. Esse aí é a menina dos olhos aí hoje em dia da Vale, vamos dizer assim. O nosso principal cliente realmente é a Vale. Vocês devem imaginar por quê, principalmente por causa depois dessa ruptura aí, praticamente virou uma febre, cara. Realmente o pessoal está muito empenhado no monitoramento, estão aplicando radares em muitas barragens mesmo, tanto barragem como cava. Depois dessas rupturas recentes, mudou bastante. O mercado de geotecnia, ele ganhou muita visibilidade, ganhou muita moral, muita visibilidade.
a ANM entrou pesado com cobrança mesmo, então eles estão assim, realmente deram muita liberdade para o pessoal para crescer e realmente aplicar tecnologias que estavam faltando no mercado. Então, esse daí é o que o pessoal está mais cogitando agora no mercado, é esse tipo de equipamento, que é para atender a ANM. A ANM pode atender com vários tipos de tecnologia? Pode. Sistema automatizado para monitoramento de barragem, associado à sirene. Esse é um dos tipos de monitoramento. Esse daqui, uma das diferenças que eu falei, é a questão do tempo de scan. Esse daqui ele faz a cada 1 segundo, você vai ter 4 leituras do seu talude. Diferentemente desses outros radares que eu mostrei para vocês, esses outros radares você está ali monitorando deformação, velocidade, amplitude, tendências, você visualiza gráficos. Esse não, esse daqui é rompeu ou não rompeu. Então, ele utiliza uma tecnologia chamada, de tecnologia Doppler. Essa tecnologia Doppler, ela é a mesma aplicada nesses radares que a gente vê em rodovias, aqueles radares que até hoje em dia eu acho que nem está podendo mais utilizar eles, que o policial chegava, parava, mirava para o veículo e verificava qual é a velocidade do carro. Então, a ideia dele é justamente ele detectar objetos em movimento. Ele não serve para você detectar tendências de deformação, mas sim objetos em movimento. Então, ele fica na barragem, aqui seria um ponto onde ele está estacionado ali, não fica diretamente na estrutura, lógico, fica em uma área de uma zona segura, cobrindo toda a sua área ali da barragem. Então, ele monitora tanto a parte de cima, ele monitora na face da sua barragem, ele monitora na frente do seu talude. Caso haja uma ruptura, esse material, ele escoa, a gente tem aí o que a gente chama de SAS, que seria como, quando é feito um estudo em relação ao rompimento das barragens. Para onde que o material escoa, quais são as áreas seguras, qual seria o caminho do rejeito, da lama ou da água, daquele rompimento, qual que seria esse caminho. Então, né, com base nesse estudo, a gente também faz aí, a gente seleciona diversas zonas de alarme para detectar esse material que rompeu, dar um sentido geotécnico para esse material que rompeu. Então, rompeu aqui, esse material, nesse caso aqui, ok, isso aqui é só um exemplo, saiu desse ponto, ele passou para cá, saiu desse ponto, passou para cá, passou para cá. Daqui eu consigo rastrear uma possível ruptura e ele vem vinculado aí a um sistema de segurança empresarial, associado a um sistema de segurança empresarial, a um sistema de acionamento de sirene e acionamento de sirene para a comunidade também, ok? Lógico, parece simples, mas tem toda uma engenharia, tem todo um trabalho aí por trás disso, porque é algo muito complexo quando a gente fala de, é simples, então, você só precisa de um sistema que vai acionar a sirene e pronto, acabou. Não, pessoal, quando a gente está falando de evacuação, imagina o transtorno que é você evacuar uma cidade, e principalmente se você tiver um alarme falso. A Vale, como qualquer outra mineradora, caso você tenha um alarme falso, onde você aciona uma sirene e você evacua uma cidade, e de repente é um alarme falso, as multas são pesadas, muito pesadas mesmo. Isso não é... A gente não está falando de pouca grana, não. É muita grana mesmo. Então, tem um trabalho muito, muito, muito específico aí por baixo disso aí, para que você consiga fazer um monitoramento, vamos dizer assim, praticamente perfeito aí, evitando ao máximo falsos alertas aí para a comunidade. João, recentemente eu vi no noticiário que aconteceu isso lá em Paracatu, na mina, né, de ouro lá da Quirós. Teve um alarme falso lá também, não sei se você chegou a ver falar. Sim, ouvi sim. Lá, o pessoal, a gente está monitorando lá, tem 2 radares nossos lá. Só que os alarmes falsos que tiveram lá, eles não são associados aos radares. Lá a gente monitora com um radar desse que está na barragem e um radar desse daqui que está lá na cava. Só que esse sistema deles que está fazendo o monitoramento, ele está associado a uma estação robótica. Não é uma estação robótica da Ground Probe,
mas é uma estação robótica que eles estão associando esses alarmes à estação. Particularmente, a gente não defende esse tipo de monitoramento com estação robótica associada a sirenes. Vou comentar o porquê. Seguinte, primeiro de tudo, a gente também possui estações robóticas, tá? Então não vou falar mal da tecnologia, porque eu também estou falando mal, vamos dizer assim, estou falando mal da tecnologia, mas é uma tecnologia nossa também. A gente possui estações robóticas, mas qual que é o motivo? Primeiro, geralmente o tempo de leitura dela é um pouco mais alto do que radares. No geral, é um pouco mais alto. Mas você tem aí as estações mais avançadas do mercado, você tem até estações, ela também consegue ler aí em 2 minutos. Só que quando a gente fala, e o tempo de leitura real dela? Leitura real, quando eu quero dizer é que você vai ter todos os dados 24 horas por dia, sem ter perda de dados. Isso realmente só acontece se você não tiver câmbios climáticos. Porque uma tecnologia que utiliza LiDAR, que é o caso da tecnologia de estações robóticas, ela sofre muito mais interferência do que um radar. Ambas são ondas eletromagnéticas, só que no caso da frequência que trabalha uma estação robótica, que trabalha com LiDAR, ela é diferente. Então, ela está muito mais suscetível a câmbios atmosféricos. Isso que eu quero dizer, chuva, neblina. Se você tiver com muita neblina, que é aquele horário ali, meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, dependendo da região, principalmente Minas Gerais, onde chove bastante, tem muito câmbio climático, você não vai ter leitura, você vai ter perdas de leitura. Então, existe uma grande chance de que você tenha aí perdas de leitura, você pode perder alarmes reais por isso, ou até ao contrário, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu alarme muito sensível e ter alarmes que vão soar como alarme falso, ou você não vai colocar alarmes, vamos dizer assim, você vai ser menos sensível em relação aos seus alarmes, você vai falar que ele pode deformar com muito tempo, só que aí você vai precisar de um tempo maior de leitura. O que eu quero dizer? Você vai falar que você vai esperar que seja ali uma deformação acumulada em 3 dias, para que essa deformação acumulada em 3 dias, ou que seja, um dia, te gere um alarme. Opa, mas será que naqueles 3 dias seguidos, você teve realmente leituras, efetivamente, naqueles 3 dias, onde ele pode te disparar um alarme? Será que realmente você não teve perdas de leitura ali naquele meio de campo? Assim, também é aplicado, a gente também tem aí sistema de sirene aplicado à estação robótica, mas não é o que a gente realmente defende como a melhor solução. Mas cada um sabe até da sua criticidade, depende da criticidade realmente da onde a gente está monitorando. Não somente da estrutura, ok? Mas também se você tem se você possui uma comunidade próxima ou não. Não vou te falar que você vai chegar e vai colocar um radar que, cara, um radar desse ele custa aí pelo menos aí 2 vezes, ou talvez até mais, do que uma estação robótica, com certeza. Então você não vai colocar um radar desse para você monitorar um DIC, que é obrigatório você monitorar. Ele está obrigando você a monitorar, mas para que você vai colocar um radar desse, que é um DIC que ele está lá no meio do mato, não tem comunidade perto, não tem nada perto. Para que você vai investir? Realmente, financeiramente, você também tem que pensar em sustentabilidade da empresa. Você não pode gastar uma super grana vindo colocando esses tipos de radares que são realmente, é uma tecnologia realmente mais cara. Ele está falando de tecnologia aqui de $350 mil. Você não vai colocar um tipo de equipamento super caro para estruturas que não oferecem um risco à comunidade, não oferecem um risco empresarial tão grande. Então, tudo tem que ser avaliado. Bacana. Então, provavelmente, Paracatu foi essa questão de estar utilizando a estação robótica junto com o clima que causou esse alarme falso. Não sei, Arthur, eu não cheguei a aprofundar. Eu sei que houve um disparo, mas eu não cheguei a aprofundar o motivo de ter sido um alarme falso. Pode ter sido o câmbio atmosférico, pode ter sido qualquer coisa, mas eu realmente não posso opinar, porque eu não conheço. Não, tá certo, tranquilo. Bom,
Então, aproveitando que você comentou aí, já levantou a bola, estações robóticas também é um produto que a gente tem. Função também para medir deformações superficiais. A mesma coisa que o radar faz, só que diferente do radar, onde eu consigo monitorar toda essa superfície, eu pego todo o meu modelo, eu monitoro toda a minha superfície, com a minha estação robótica é um monitoramento pontual. Então, eu monitoro prismas, nesse caso aqui, prismas, ou é o que a gente chama de prismas virtuais, que são pontos que não necessitam de prismas. Coloco lá um ponto, instalo um prisma na minha barragem, vou lá, instalo a minha estação robótica e meço aqui cada um desses pontinhos aqui para verificar se eles estão deformando ou não. Vantagem em relação aos radares, que os radares, a robótica tem uma vantagem em relação aos radares, que é o radar, ele só mede o deslocamento vetorial, a resultante do vetor em relação ao radar. Ou seja, deixa eu pegar um exemplo aqui. Onde que está? Bom, posso pegar até esse exemplo aqui da robótica mesmo. Se eu tenho, essa foto aqui é de onde minha robótica está. Se vocês forem ver, essa robótica aqui, ela tem uma câmera aqui no centro. Então, o meu radar é a mesma coisa, ele também tira uma foto exatamente igual. Se eu tivesse com o meu radar nesse ponto aqui, monitorando esse talude, ele ia monitorar toda essa superfície aqui. Beleza, ótimo. Só que o deslocamento que o meu radar ia medir era somente o deslocamento perpendicular ao meu radar. Ou seja, se vocês forem ver aqui no meu mouse, tem a minha mãozinha aqui e tem uma setinha para baixo. Então, o que eu estaria medindo é esse vetor de deslocamento em relação à posição do meu radar, em relação a essa minha foto aqui. Ou seja, todo esse deslocamento aqui em relação à posição que o meu radar está instalado. A robótica não. Como eu tenho prismas instalados, eu consigo medir os 3 eixos. Então, eu consigo medir aqui, geralmente, todos os prismas são georreferenciados, então eu consigo medir nos 3 eixos, x, y, z. No caso, quando está georreferenciado, norte, leste e cota, elevação aqui, eu consigo medir também. Então, eu consigo medir 3 eixos em 3 deslocamentos, ou seja, meu deslocamento ele é mais próximo ao real. Ok? E a nossa tecnologia, que também utiliza a tecnologia LiDAR, assim como estação robótica, só que aplicada à mina subterrânea. Parece muito similar aí a um scanner a laser, só que a diferença é que ele vai levantar, diferente da GMS, que é essa estação robótica, ela levanta uma nuvem de pontos também, assim como o radar. Então, também possuo meu mapa de calor aí, faço meu monitoramento de toda a minha mina subterrânea e consigo verificar onde tem meus pontos aí de maior deformação, principalmente processos de convergência, onde eu consigo verificar se meu túnel está estreitando, se o chão, se o piso está elevando ou não, eu consigo verificar diversos processos de deformação com esse tipo de equipamento em mina subterrânea. Monitoramento satelital, muito similar ao meu monitoramento de radar, só que a diferença é que esse monitoramento ele é feito com radares orbitais, aqueles radares a gente chama de ground-based, radares terrestres. Esses aqui são os radares satelitais mesmo. Mas que a Ground Probe lançou um radar no espaço, gente. Não chegou a esse ponto, não tem tanto poder para isso ainda não. Espero que a gente chegue lá. Mas, então, basicamente, como que funciona esse tipo de serviço? A Ground Probe, uma parceira até da Ground Probe, adquire imagens dos satélites. Satélites, a gente tem aí diversas constelações de satélites girando aí em órbita terrestre. Então, adquirindo, coletando imagem, isso já existem aí satélites que estão desde 2017, 2013, cada satélite lançado aí em um ano diferente, pode ser satélite russo, satélite americano, satélite japonês, estão tirando fotos constantemente da superfície terrestre. A gente adquire essas imagens e faz uma análise dos dados, para verificar a mesma coisa, processos de deformação. Como que a gente costuma chamar essa tecnologia? A gente costuma chamar ela de clínico geral. É o nosso clínico geral. Por isso que, voltando aqui rapidamente, nesse gráfico aqui, se vocês forem ver, eles
ele está nessa primeira linha de produtos nossos aqui, onde o risco não é tão grande e a intensidade de monitoramento menor. Por quê? Ele é a primeira, vamos supor, eu tenho uma área que eu ainda desconheço meus riscos geotécnicos, ou até que conheço, só que meu risco geotécnico, ele não é algo que eu preciso me preocupar em ter uma frequência de dados muito grande. Eu posso esperar. Eu posso esperar o quê? Justamente o satélite dar uma volta na órbita terrestre. Isso demora quanto tempo? Em torno aqui, isso aqui é uma média, ok? Cada satélite é uma coisa, mas a gente está falando aqui em torno de 11 dias. Então, eu posso esperar que eu tenha um novo dado a cada 11 dias. A cada 11 dias. Então, a cada 11 dias, meu satélite vai dar uma volta, vai tirar uma nova imagem. Ele identifica novos processos. Por que ele está lá embaixo? Porque a gente costuma até falar que uma tecnologia, essa é a nossa tecnologia inicial, onde, eu tenho meu processo, cara, eu não quero investir muito. Aquela escala que eu estava mostrando para vocês também, ela tem referência também até a valores financeiros também, ok? Então, é uma tecnologia barata, realmente barata, se você for ver o ganho que você tem com ela, aonde eu quero primeiro fazer um diagnóstico da minha estrutura. Deixa eu ver se tem algum processo de deformação que eu ainda não conheço. Quero identificar. Então, ele vai lá, identificou processos de deformação. Beleza, agora sim, eu preciso entrar com meus instrumentos, mais com uma frequência de leitura maior. Eu vou decidir, eu quero piezômetro, eu quero estação robótica, eu quero radar, eu quero acelerômetro, eu posso colocar qualquer outro tipo de instrumento para medir, porque eu já fiz meu primeiro diagnóstico. Então, por isso que a gente costuma chamar de clínico geral. A ideia é a mesma dos radares. Então, satélite girando em torno da órbita, detectando processos de deformação. Precisão, por mais que a gente esteja falando num satélite a quilômetros aí, centenas, milhares de quilômetros de distância, a gente também tem uma precisão muito alta, 2 milímetros de precisão, ok? Uma característica interessante desse equipamento é que ele é o único que permite análise histórica. O que significa isso? Qualquer equipamento meu, qualquer instrumento que eu colocar hoje em dia, eu vou lá e instalo um sensor, eu instalo um radar, um prisma, um pesômetro, eu vou começar a ter dados a partir de agora, do momento que eu instalar. Já o radar, esse radar orbital, monitoramento em SAR, não, eu já tenho dados dele desde que o satélite está girando em órbita terrestre. Então, eu consigo pegar e fazer, João, meus clientes me chamam e falar, ok, só que eu quero saber como é que está minha mina agora, só que de processos que estão ocorrendo desde 2016, fazer uma análise de deformação. De 2016 até hoje, quanto deformou? A gente consegue fazer essa análise, porque já tem satélites em órbita terrestre, já a gente só adquire as imagens e faz esse tratamento de imagem para verificar qual foi essa deformação. João, Oi. Tivemos uma pergunta aqui do Guilherme, nesse sentido. Ele perguntou se com drone daria para fazer esse tipo de monitoramento também. Sim, Guilherme, com drone existe um mercado até não é tão novo não com um drone. Novo assim, é questão de poucos anos que iniciou até esse tipo de monitoramento também. Está ainda um mercado em desenvolvimento, vamos dizer assim. Por quê? Justamente por causa de questões de estabilidade. O drone ele não ainda está em desenvolvimento para monitoramento geotécnico. O drone ele é funciona ótimo para levantamento topográfico, que é para esse modelo digital aqui que a gente está vendo, que é o modelo 3D, ele funciona muito, muito bem. Já para monitoramento geotécnico de deformações que a gente está falando aqui, quando eu chegar aqui, vocês vão ver, a gente está falando de escala de 2 milímetros, 0,1 milímetros de precisão, ele ainda é um mercado que tá em desenvolvimento. Mas para levantamento topográfico, com certeza ele já está bem desenvolvido. Mas com certeza vai chegar assim no mercado aí, vai estar pronto em pouco tempo. Certo. Aproveitando aqui também, o Melquisedeque, ele perguntou, para evitar falso positivo nos resultados, é viável realizar os processos de monitoramento mais de uma vez para gerar uma contraprova? Não diria o mesmo processo, Cruzabeck. O que eu diria é
redundância. Eu até coloquei aqui, depois eu não sei nem se, eu não vou nem rodar esse vídeo, não, mas eu vou até, tem um chat aqui? Tem um chatzinho, pode disponibilizar, o pessoal pode acessar depois, caso Deixa eu ver você onde é que é o preferir. chat desse negócio. Isso. Tá. Vou disponibilizar esse vídeo aqui, que eu acho legal, eu acho interessante esse vídeo. Depois vocês dão uma olhada. Ele é um vídeo que fala sobre ele comenta muito sobre esse processo de redundância. Isso aqui se aplica bastante para a gente, para essa área de elétrica, automação, principalmente. A necessidade de redundância. Ele está falando aí sobre um evento real que ocorreu aí, parece que era um voo da Suíça, onde está falando sobre a redundância em aeronaves. Um pânico, o nome do vídeo eu até busquei no YouTube por pânico a bordo. Aí achei esse vídeo aqui, coloquei e compartilhei com vocês. Ele é interessante porque ele fala justamente de todo o sistema de redundância. Assim como um avião que possui diversos sistemas de redundância, a mesma coisa se aplica à geotecnia. Um avião, vocês já viram, vocês têm 3 pilotos. Na verdade, são 2 pilotos que ficam na cabine e você também tem aí um terceiro piloto para consulta final. Num caso de pânico, ele mostra direitinho como que é o protocolo. Você tem primeiro, é muito legal nesse vídeo que ele vai te mostrar assim, você tem uma cacetada desculpa a palavra, uma cacetada de instrumento aí do lado esquerdo, uma cacetada de instrumento do lado direito, e todos eles trabalham em redundância, e mais vários instrumentos no centro, que trabalham realmente em redundância, que é a mesma coisa que você tem de um lado, você tem do outro, para que falhe um, você tem outro, e complementar, um é complementar o outro. Então, o que eu diria, não é nem, lógico, o equipamento tem repetibilidade, que é você repetir e você conseguir adquirir o mesmo resultado daquela mesma medida. Mas a ideia é você complementar e ter equipamentos trabalhando em redundância. Eu ia até comentar isso nessa parte aqui, o Melquisedeque, que é justamente o que o mercado exigiu. Era um produto que a gente não tinha e lançou no mercado justamente por isso que você está me falando. Como que a gente evita falsos alarmes? Como que o geotécnico vai acreditar no radar? Será que o radar realmente é uma tecnologia muito avançada? É uma tecnologia cara? É uma tecnologia de ponta? É a melhor tecnologia de todos? Vai solucionar todos os problemas? Nunca. De longe, tá longe de si. E a gente nunca, e também não vende para nossos clientes dessa forma, porque realmente não é. É um sistema, tem ali eletrônica, vocês são dessa área, você sabe, sistema eletrônico falha. Por mais que você tenha um sistema mais robusto que seja, sistemas elétricos, eletrônicos, mecânicos, eles também falham, eles podem falhar. Então, a ideia é que você trabalhe, quando você está trabalhando com segurança, vidas, pessoas, você trabalha de forma mais redundante possível. Na geotecnia é a mesma coisa. Como que a gente evita falhas? Geralmente a gente combina, a gente faz combinações. A gente tem redundâncias de instrumentos e combinações de instrumentos. O que eu quero dizer? Ao invés de você tomar todas as suas ações e vincular todos os seus sistemas a acionamento somente por um instrumento, você vai fazer lógicas. E daí que veio esse novo software aí que a gente também lançou no mercado muito recente, que chama Monitor IQ. Qual que é a ideia dele? É justamente eu pegar em uma mesma plataforma, ao invés de eu ter, vendi um radar para um cliente, tem os dados dele, deformação, velocidade, tudo mais, todas as coisas que eu te falei. Em vez de eu analisar aqueles dados na minha plataforma, aí o geotécnico já tem toda a geotecnia convencional, que a gente não chega, nunca que vai falar para um geotécnico, o radar substituiu tudo isso, lógico que não. Toda a geotecnia convencional, existe anos de engenharia e de estudos que não são insubstituíveis de jeito nenhum, claro que não. Então, a ideia é você combinar esses instrumentos. Então, você vai pegar dados do radar, opa, meu radar alertou. Deixa eu verificar os níveis aqui no meu piezômetro, deixa eu verificar meus níveis de água. Meu nível de água da minha barragem subiu? O nível de água da minha barragem subiu. Peraí, mais um alerta para mim. Cara, deixa eu verificar aqui os dados do meu acelerômetro. Deixa eu verificar aqui meus dados do
sei lá, pode ser dos prismas mesmo que estão associados, da minha estação robótica, da minha estação meteorológica, de todos os instrumentos que são utilizados para aquele monitoramento geotécnico. Todos eles estão indicando uma tendência, uma possível ruptura, uma situação de emergência? Sim, estão indicando. Ah, beleza. Isso é uma situação de risco, é uma situação de emergência. Precisa disparar um alarme. Então, a ideia dele é isso. Só que, como a gente, às vezes, como até o geotécnico não tem tempo, e igual a gente falou, processos que são muito rápidos, você precisa disso de uma forma mais efetiva, mais rápida possível. Por isso que você precisa de softwares, você precisa de sistemas agregados, sistemas que combinam informações, sistema que vocês pegam, que não são somente da ground probe, mas sim que você vai pegar ali sensores que vocês adquiriram da ground probe, mais sensores que vocês adquiriram do nosso concorrente, mais piezômetro de outro fornecedor, de qualquer tipo de fornecedor. A ideia do monitor aqui justamente essa. Você pegar qualquer tipo de instrumento geotécnico, agregar tudo numa mesma plataforma, te dando resposta rápida. Aí vamos, talvez, não sei se fizeram pergunta, porque eu até não estou lendo, o Arthur está lendo as perguntas para mim, mas se não perguntaram, alguém deve ter pensado aí, principalmente vocês aí que estão na faculdade aí, é o que está sendo mais falado hoje em dia. E minha recomendação para vocês, uma ótima linha de estudo, uma ótima linha de raciocínio. A área aí vamos entrar na área de inteligência artificial. Ah, João, se você está me falando que combinação de sensores, combinação de instrumentos, combinação de leituras é uma coisa que está sendo exigido para o mercado, a gente não pode tomar ação somente em um ou dois ou outro instrumento, a gente está precisando realmente disso. Por que não fazer com que seja um modelo inteligente, que ele tome ações, por conta própria, que seja realmente um modelo inteligente? Realmente é uma linha de desenvolvimento, é uma linha de pesquisa. E na geotecnia, com certeza, aí é uma linha que ainda é muito precária, ainda precisa de muito estudo. Isso por quê? Porque são muitas variáveis, muitas variáveis. Não é algo simples. Nós temos um geotécnico aqui corporativo, que ele trabalha na Ground Probe, ele trabalha aqui no Brasil, muito bom, Leonardo Probst, ele está fazendo está fazendo pós nessa área, e ele conversando comigo, ele falou, João, cara, é tão legal essa questão da inteligência artificial, da gente migrar para essa área, só que o negócio da geotecnia são tantas variáveis, é tudo tão incerto, que a gente precisa ainda de muito estudo mesmo. Mas é um mercado aí que quem se interessar pode ter certeza que tem muito mercado para isso. Inclusive dentro da Ground Probe. Então, bacana. Aí a oportunidade aí, fica a dica. João, eu acho que você até meio que respondeu a pergunta aqui do Melquisedeque. Ele perguntou assim, ainda sobre evitar falhas, seria viável o uso de um sistema automático que libera alertas quando algo anormal acontece, considerando a multa para falsos alarmes? Sim, Melquisedeque, a gente tem um sistema, deixa eu até te falar. Deixa eu verificar aqui, só um minutinho, que eu tenho um S-Build aqui de um instalado. Deixa eu pegar não GMS não. Vou pegar um de Maravilhas, pode ser Maravilhas 2. Nós temos assim, em relação a equipamentos de redundância, trabalhando em redundância aqui também, tá? Temos alguns equipamentos aí que a gente trabalha justamente nessa linha de raciocínio. Cuidar da segurança da saúde do sistema. O equipamento que a gente chama de watchdog, ok? A ideia dele é justamente, o watchdog aí é um conceito até bem difundido aí nessa área de eletrônica, programação, que é a gente fazer um monitoramento de segurança mesmo, de verificar se o sistema está funcionando corretamente. Se seu software não vai travar, se você está recebendo dados, se há leitura de dados constante,
justamente para aquilo que eu comentei com você, que sobre, quando a gente está falando aqui em Ross, não sei se foi perda de dados ou não, mas todos os nossos equipamentos, quando a gente associa a um sistema de sirenes, a gente geralmente instala esse equipamento aqui, que a função dele principal é verificar a saúde do sistema, é verificar se seus dados estão chegando, se seu software não travou, porque às vezes o operador está lá na tela olhando no centro de monitoramento, beleza, está tudo bonitinho, está tudo verdinho. Será que realmente seu Windows não está travado lá? Ele não está com aqueles bugs que a gente tem lá, o computador travou, tem um pop-up aberto lá, ele nem está prestando atenção, o negócio está travado. Para isso que a gente tem esse equipamento, é justamente para ele ficar o tempo inteiro fazendo um diagnóstico do sistema e verificar se tem algum problema no seu sistema ou não, se está funcionando tudo corretamente. Então, é essa a ideia, justamente você aumentar a robustez dele para verificar se está tudo ok ou não está tudo ok. Mas até é importante essa sua pergunta, porque a gente falou muito de sistema, tá bom? Mas para a gente, pessoal, algo bem importante é sobre essa necessidade do ser humano. Por mais que você tenha inteligência artificial, você tem sistema, você tem sistema mais automatizado, tempo de resposta, 4 leituras a cada segundo, de forma nenhuma a gente elimina a necessidade do ser humano. O ser humano, com certeza, ele ainda vai ser essencial justamente para ficar aprimorando esses sistemas. Ele vai ser essencial quando você tem, sempre que existir a possibilidade de que seja, vamos supor que você tem uma barragem onde, se ela romper, você tem no máximo 5 segundos para tomar a decisão. Disparou uma sirene, ou melhor, antes de disparar a sirene, disparou um alerta. A gente fala de alerta e sirene, ok? Existe sistema onde você pode disparar um alerta para um operador em uma sala de monitoramento e a sirene mesmo só vai disparar depois de 1 hora. Isso por quê? Estudos, igual eu falei, dam breaking, depois que a barragem romper, tem todo o tempo para eles conseguirem tomar ações e verificar, não, realmente é um alerta real, eu preciso acionar a sirene, eu posso deixar a sirene disparar? Realmente, para mim está parecendo um alerta real. Existem sistemas não, existe coisa que vai ser coisa de 10 segundos. Mas ainda assim, se for 10 segundos que o operador tem para tomar uma ação, não podemos eliminar esse operador, porque com certeza ele ainda é a melhor pessoa, ele é o melhor sistema para trabalhar em redundância com qualquer outro sistema aí, por mais que seja mais tecnológico que ele seja. Interessante esse ponto de vista. Bom, Arthur, a gente já também está caminhando aqui para o final, né? Se você quiser já partir para a finalização, depois a gente abre um tempinho aí para perguntas para o pessoal, se surgir mais alguma pergunta. Beleza, cara. Então, assim, só concluindo da última tecnologia que a gente também trabalha, com sistemas de GPS, que funciona também mesmo, a ideia é a mesma, deslocamento superficial, 3 eixos, só que aí o monitoramento, no caso aqui, ele pega por GPS, sinal de GPS, a gente chama de GNSS, porque GPS é somente de satélite americano, GNSS são todos os satélites, ok? Então, a gente pega sinal de satélite, como eu falei, americano, satélite alemão, satélite japonês e tudo mais. O sinal de satélite, no caso. Serviços associados, comentei com vocês, a gente tem uma equipe multidisciplinar, hoje em dia a gente está abrindo também um centro de monitoramento no Brasil também, 48 pessoas, já tem aí no nosso budget aí uma contratação, acabamos de defender um budget aí para a contratação de mais, pelo menos aí nos próximos 3 meses, mais umas 6 pessoas aí para a nossa equipe ainda, então a gente está em ascensão, está contratando bastante gente para a nossa equipe. E só um comparativo final em relação às nossas soluções. Então, como eu comentei, a gente, quando vai para um cliente, quando o cliente
solicita nosso apoio, a nossa ideia é ir lá e fazer um estudo junto com o cliente. A gente tem interesse de realmente oferecer trabalhar com o parceiro mesmo. A Ground Probe ela tem muito essa visão de parceria com os nossos clientes. Não oferecer a solução mais cara de forma que não seja sustentável para a mina, porque senão a gente vai fazer uma parceria ali de 2, 3 meses, que não vai ser uma parceria duradoura, e às vezes realmente não vai atingir, não é esse o nosso objetivo, é realmente vir e oferecer qual que é a solução ideal, seja ela um monitoramento satelital, monitoramento por GPS, monitoramento de estação robótica, de radar, ou monitoramento de radar interferométrico ou Doppler. Cada um deles, sendo bem transparente também com os clientes, a gente mostra quais são as vantagens, quais são as aplicações, quais são as limitações. E bem transparentes nas limitações também. Como eu falei, é tecnologia super avançada, mas todas têm suas limitações. A gente falou da estação robótica, quais são as limitações das estações robóticas? Condições atmosféricas. O radar, ele tem limitação? Tem. Radar interferométrico. Se você puder dar um zoom nessa imagem para o pessoal acompanhar, e essa comparação com dos radares, né? Não é porque agora eu estou falando da limitação, tem que ficar mais... Tá certo. Então, quando a gente mostra para os nossos clientes, a gente também fala bem transparente, como eu comentei, nas limitações. Então, todos os equipamentos têm limitações. Quando a gente fala dos radares, super tecnologia de ponta, mas qual que é a limitação dele? Vegetação alta. Se você tem uma vegetação alta ali que eu estou falando, ele monitora a vegetação, por exemplo, em barragem. Quando você tem uma barragem com uma vegetação rasteira, que é ali, aquela graminha ali, 10 centímetros, monitora. Você já chega com barragem onde não é acessível, que você tem ali vegetação que já cresceu, o mato já está com 1 metro, tem umas árvores até dentro da barragem, com certeza seus dados não vão ser de qualidade. Doppler não apresenta tendência de monitoramento, então os resultados são mais instantâneos. A estação robótica, condições atmosféricas. O GNSS, ótimos dados, beleza, mas cobertura de sinal fica caro, é um equipamento caro se você for cobrir áreas muito extensas. O INSAR, a frequência de monitoramento, ele só vai ler a cada 11 dias que você vai ter um dado. Então, cada um deles tem aí suas vantagens, suas aplicações e suas limitações. A ideia é justamente essa. Arthur, eu sei que a gente tem até só 20 minutos, cara. Eu acho que, ao invés de eu já chegar aprofundando na interferometria, eu acho que era mais bacana a gente deixar para esse tempo para pergunta mesmo. E tem muito material, sinceramente, tem muito material. Tem só uma apresentação aqui, que uma próxima apresentação tem 96 slides, cara. Só de um dos equipamentos que eu falei. Todos esses equipamentos, se eu for entrar somente no... Deixa eu tirar esse zoom. Se eu for entrar somente no radar aqui, cara, são 96 slides somente sobre a interferometria. Então, eu acho que é bacana a gente entrar nas perguntas e qualquer coisa eu vou ir respondendo de acordo com as perguntas. Tá. Se você quiser assim, mais uns 5 minutinhos para falar de algum aí radar interferométrico e a gente abre para as perguntas também, acho que tá dentro do tempo, mas também se você achar que já parte para a pergunta... Eu vou até direto ao ponto aqui, então, sobre o radar interferométrico, tá? Vou delongar demais, mas sobre o radar interferométrico, que eu tenho um pouco da física dele para falar com vocês, como que funciona, o que seria esse radar interferométrico. Primeiro, uma explicação rápida sobre tecnologias aplicadas, as principais 3 tecnologias aí, aplicadas na utilização de onda de radar, ok? Então, radar a gente utiliza aí para medir velocidade da onda, tamanho de objeto, distância, tempo de voo. A tecnologia de radar é utilizada para a gente obter diversas informações. Então, as principais aí técnicas que a gente utiliza no radar são tempo de voo da onda eletromagnética. Então, ele é um método utilizado para medir grandes distâncias
que são, por exemplo, para medir aquelas missões espaciais, para gerar modelo digital do terreno, de um corpo celeste, por exemplo, Lua, Terra, Marte, SRT, modelo topográfico da Terra, por exemplo, é utilizado. Eu acho que teve até uma pergunta que perguntaram sobre a questão do modelo terrestre, do modelo do terreno. O efeito Doppler, que eu comentei até com vocês, a gente tem um equipamento hoje em dia que utiliza o efeito Doppler. Como que funciona o efeito Doppler? Ele utiliza um fenômeno que a gente chama de efeito Doppler para identificar a velocidade de deslocamento de um objeto na direção do equipamento. Ele utilizado em sistemas de monitoramento de velocidade de diversos tipos de objetos, carro, avião, pessoas. Esse efeito Doppler, ele consegue detectar através da variação da frequência da onda, ele detecta a velocidade do objeto. Então, a variação da frequência dessa onda magnética, ela tem uma representatividade através da velocidade. E o que a gente chama de interferometria, ela utiliza a interferência entre duas ondas e compara a mudança de fase da onda no seu receptor, no seu elemento receptor, utilizado para medir deformações muito pequenas com alta precisão, que é o que a gente vai falar aqui, que foi o do nosso principal equipamento aqui, o pioneiro, o radar pioneiro da Ground Probe. Então, o que é o tal da interferometria? Basicamente, curtas palavras, ok? A gente tem em um radar nosso elemento transmissor, receptor. Pode ser, independente do equipamento, pode ser um modelo, voltando aqui, deixa eu tirar o zoom. Pode ser um radar com esse tipo de antena, onde eu tenho uma antena transmissora, outra receptora. Pode ser uma antena com esse modelo aqui, onde é um prato, onde o transmissor e o receptor é a mesma antena. Então, independente dela, eu tenho meu elemento transmissor, meu receptor. Então, eu emito uma onda eletromagnética, a ideia basicamente é essa. Emiti a onda eletromagnética, ela bateu na superfície do meu talude, voltou. Eu chamo do meu scan zero. Beleza, meu scan zero, salvei esse meu scan zero com a minha fase. Ela tem uma fase que essa minha onda eletromagnética possui minha fase zero, minha fase inicial. Após 2 minutos, vamos supor que é 2 minutos meu tempo de leitura. Depois de 2 minutos, eu vou fazer uma nova varredura. Se eu fiz uma nova varredura, meu talude não movimentou absolutamente nada, eu vou emitir uma onda eletromagnética novamente, ela vai bater no mesmo ponto do talude, vai retornar e vai retornar para o mesmo ponto. Não tive nenhuma diferença de ângulo de fase. Então, deformação zero. Caso minha superfície venha a sofrer alguma deformação, o que acontece? Ao invés de eu bater em um ponto do talude, que seria o meu ponto inicial, eu vou bater em um outro ponto do talude. Por quê? Porque ele deformou. Se ele deformou, ele bate no outro ponto do talude. Quando ele chegar no meu receptor, ele vai chegar em um outro ponto. Então, ele chegando nesse outro ponto, ele chegaria com um outro ângulo de fase. O que a gente faz na interferometria é justamente calcular qual que foi a diferença desse ângulo de fase. Por isso que a gente fala, a interferometria é a diferença entre ângulos de fases de uma onda eletromagnética. Através do nosso algoritmo, a gente consegue calcular aí qual que foi esse deslocamento superficial pela diferença desse ângulo de fase. Vou chegar aqui um pouquinho já mais para baixo, que já é na parte da interferometria de novo. Fica melhor. Então, o que eu estava falando, ele bateu, voltou aqui para o meu receptor. Chegou, calculou minha diferença de fase. Ah, João, mas vai bater sempre, é só isso, é coisa simples, ele bateu no talude, ele movimentou um pouco, já calculou, é tudo tão simples assim? Não, lógico que envolve todo aí um cálculo por baixo, tem todas aquelas várias variáveis que a gente adora na engenharia aí, todas as nossas integrais, mas os nossos erros, diversas variáveis que a gente aplica aí na nossa deformação, mas nos nossos cálculos, mas basicamente o que o nosso radar vai medir, a deformação que a gente vai medir, vai ser a nossa deformação real, ok?
quanto que a gente deformou, qual que é a deformação real do radar, é a deformação do talude, mais quanto de ruído que a gente aplicou, mais, aqui até a gente colocou, eu já tinha mudado aqui, mas é o ruído atmosférico, a deformação, ou seja, o que o meu radar vai entregar para você vai ser qual que é a deformação real, mais o meu ruído causado por câmbios atmosféricos, que a gente possui diversos algoritmos aí para solucionar esse ruído atmosférico, nem vou entrar no detalhe, porque são muitas informações, mas uma das formas de reduzir esse ruído praticamente a zero é através de áreas de referência estáveis, ou persistent scatter, que a gente chama, tem vários métodos de corrigir esse ruído, baixar esse ruído a zero, e outros ruídos causados por vegetação, poeira, interferência. Então, a ideia é justamente a gente trabalhar em modelos matemáticos, é o grande desafio aí da engenharia, da parte dessa tecnologia do radar, de forma que a gente consiga chegar, esses dois números aqui, eles sejam os mais altos possíveis, diminuindo esse ruído aqui, o máximo que a gente conseguir. Câmbio atmosférico, ok, vamos diminuir ele para zero, a gente já consegue. Esse daqui é o fator que eu comentei com vocês aqui, sobre a dificuldade de aplicar inteligência artificial aos nossos modelos aqui de radar. Por quê? Porque os ruídos externos, eles são muitos nesse ramo de geotecnia. Questão de maquinário, poeira e todos os outros ruídos aí que interferem no modelo digital. Então, para a inteligência artificial, esse ainda é o mercado aqui que está sendo bem explorado aqui para a gente conseguir eliminar isso. No mundo real, no mundo ideal, qual que seria o meu ideal de deformação? Seria esse daqui. Deformação real, medida pelo meu radar, é deformação real, sem ruído de atmosférico, sem ruído de fatores externos, ok? Arthur, pelo tempo, sinceramente, eu acho que não vale eu entrar muito no detalhe, não, porque até precisa de mais tempo para explicar o que é ambiguidade, coerência e tudo mais. Eu acho que não, mas tranquilo. Deu para entender aí o princípio básico, né, dos radares interferométricos. Em cima disso, até fiquei curioso, não tem algum tipo de material que poderia vir a parar nessa superfície do talude que atrapalharia esse princípio de funcionamento? Você fala, por exemplo, a poeira em si? Por exemplo, algum igual a gente tem em Minas, né, de minério de ferro. O próprio minério de ferro ali, que vai acumulando, ele não atrapalharia nesse princípio de você enviar e receber essa informação correta? Entendi. Arthur, na verdade, ele acaba... Esse próprio comportamento, ele é esperado. Como eu falei, aquele delta ruído, que são de diversas... Isso, seria aquele delta ruído ali, aqueles ruídos adversos. Para cada modelo, para cada equipamento que a gente instala, a gente faz a gente tem uma etapa que a gente chama de etapa de calibração. O que é essa etapa de calibração? A gente, antes de setar qualquer alarme, qualquer configuração, a gente sempre faz a etapa de calibração, que é justamente você conseguir fazer uma calibração do seu instrumento para você filtrar esses ruídos. Um desses ruídos é justamente isso que você está falando. Poeira excessiva, minério acumulando na face do talude. Eu tenho até... Só que assim, aí depois que a gente calculou todos esses ruídos, aí sim a gente aplica nos meus alarmes. Mas no final das contas, o que interessa para mim quando a gente está falando de monitoramento de radar? Por mais que você trabalhe com monitoramento, eu estou compartilhando esse slide aqui, você está vendo, né? Tendência de deformação. Sim. Por mais que você aplica, você tem um radar super preciso de 0,1 milímetros, uma precisão milimétricos, lógico, 0,1 é laboratório, na prática mesmo a gente está falando de milímetros. O que realmente importa para um geotécnico, ele não está querendo saber se aquilo ali deformou 1 milímetro, 0,1 milímetro.
O que importa para um geotécnico é saber como estão as tendências, qual é o comportamento do seu talude. Então, o que ele vai avaliar no final das contas? O sonho dele é que a estrutura esteja dessa forma. O que seria? Estável. O deslocamento está totalmente estável durante o tempo. Se ela passou a um deslocamento que a gente chama de deslocamento linear, o que acontece? Durante o tempo aí, eu começo a ter um deslocamento linear que ele se assemelha a uma reta mesmo. Isso pode ser preocupante? Pode. Isso aqui é uma situação de alerta. Realmente é uma emergência? Não sei. O que vai vir depois disso? Aí que o geotécnico vai acompanhar nesses 2 pontos aqui. Essa linear, ela pode se tornar uma deformação progressiva, que é onde geralmente o talude rompe. O talude isso é baseado em um histograma, ok? De todas as rupturas que a gente tem. Quando um talude rompe, uma estrutura rompe, ela não rompe na deformação linear. Antes de uma ruptura, ela sempre passa por uma deformação progressiva. Essa deformação progressiva é nesse ponto aqui que ela passou de ser linear para progressiva que a gente seta os nossos alarmes aqui. Então, ela pode passar para essa estrutura ou ela pode vir a estabilizar e ser uma deformação regressiva. Lógico, na mina, nada é lindo, você selecionou alguns pixels, uma área, e ela vai ficar o tempo inteiro assim ou o tempo inteiro assim. Imagina 1 ano aí de monitoramento. Você vai ter, na mesma área, você vai ter todos esses processos aqui praticamente ocorrendo durante o ano inteiro. Dias chuvosos, dias secos, vai variar aí durante o ano inteiro. Não, deu para entender, João, bem bacana a apresentação. Eu acho que é isso, né? A gente pode abrir aqui para mais alguma pergunta. Se bem que também, ao longo da apresentação, a gente já foi respondendo as perguntas do pessoal, né? Mas alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação? Ou está tudo tranquilo? Acho que também o pessoal o Melquisedeque fez várias perguntas aí interessantes, né, ao longo da apresentação, outros colegas também, e deu para esclarecer bastante essa questão de monitoramento de barragens, né, que é um assunto aí que está tão em voga aí no momento, né, depois dos últimos acontecimentos. Bom, João, então acho que é isso, né, não surgiu mais nenhuma pergunta. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, agradecer mais uma vez sua disponibilidade de vir aqui compartilhar esses conhecimentos conosco aqui, com a nossa comunidade acadêmica do IFTM. Só agradecer mesmo. O Guilherme também está agradecendo, muito interessante. E deixar aí o convite também para as próximas, né, dos próximos eventos do IFTM, tentar fazer alguma coisa aí presencial, caso já seja possível. Você vem de BH aí, traz o pão de queijo, nós faz o café aqui, faz um happy hour aqui depois. Tá certo, doutor, claro. Foi um prazer aí participar, pessoal. Obrigado pelo tempo. Quem tiver interesse de aprender mais, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo aí, entre em contato principalmente com o Arthur. Arthur, como eu falei, a gente já se conhece aí há muitos anos. Vocês têm contato, professor direto aí de vocês aí da faculdade. Muito bom. Levantar a bola aí dele aí também, que é muito dedicado. Obrigado aí pelo convite mesmo, Arthur. E quem tiver interesse na Ground Probe também, busquem aí, ó, deixa eu colocar aqui até num... Oportunidade de estágio, de emprego aí depois, né? Sim, claro. Cara, eu deixei a página principal da Ground Probe. No Brasil, a nossa unidade de negócio fica localizada aqui em Belo Horizonte. Então, a gente é responsável por atender o Brasil inteiro. Já fomos
Atualmente estamos atuando mais no Brasil, mas direto a gente dá muito suporte, tanto para Peru, Colômbia, Chile, Estados Unidos. Então, assim, é muito interessante. Eu acho que tem um mercado grande, como eu falei, diversas áreas, dependendo se for civil, a área elétrica, automação, análise de dados, sistemas. A gente tem uma área muito grande ainda aí para explorar. Então, coloquei o site aí, sintam-se convidados, sigam a nossa página também no LinkedIn, busquem a empresa no LinkedIn. Direto a gente também tem oportunidades aí. Se alguém tiver interessado, sigam aí as nossas oportunidades aí no site. Obrigadão de novo, Arthur. Obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal. Valeu. A gente tem um curso também de ADS, né, de análise de desenvolvimento de sistemas, né, além de engenharia elétrica, técnico em eletrônica, né, que eu sei que vocês também têm oportunidade para técnico. Isso aí é bacana aí, pessoal, ir acompanhando a página, vendo as oportunidades também, né, se cadastrar lá o currículo. E surgindo oportunidade, a gente vai acompanhando. Se vocês precisarem também, contato aí do João, vocês podem me procurar. E agradecer mais uma vez também o pessoal, o pessoal que ficou aí até agora também, já disponibilizei a lista de presença, tá? Então, obrigado pela presença de vocês, pela participação, e até a próxima. Obrigado, Arthur. Valeu, João. Tchau, tchau. Parar a gravação aqui.